Bom, boa tarde. Sou a Raquel, do Thiago, nós somos do Centro de Computação e a gente vai falar sobre a experiência do EduROM aqui na Unicamp. Para começar, a gente quer passar um vídeo, que é do projeto mesmo, tá, original. A gente só não esqueceu do som aqui. Vamos ver como que a gente vai colocar aqui no notebook. O vídeo é curtinho, mas é interessante. É sempre assim, né, de informática. A gente testa, chega na hora, a gente não consegue fazer funcionar. Quer tentar passar no final? Cadê o controle? Como é? Pô, a gente vai ver se passa no final, então, tá? Porque o vídeo é interessante. Bom, qual que foi o objetivo desse projeto? Tá? Foi inserir a Unicamp nesse serviço de mobilidade global que chama EduROM, que é Education Roaming. O que ele provê? Tá? Acesso à internet para a comunidade de educação e pesquisa, na instituição do usuário e, quando ele viaja, ele vai para outros locais. O que é o grande diferencial desse projeto? É a parte do roaming, o usuário ele vai estar em qualquer lugar, ele sempre usa o usuário e a senha da instituição origem para fazer a autenticação. E, atualmente, já está presente em 54 países, sendo que é dividido em 5 confederações. Tá? Europa, Ásia-Pacífico, Canadá, Estados Unidos, e, recentemente, agora em abril, foi aceita oficialmente a Confederação América Latina, que veio agora Brasil e Peru. O que se resume? Tá? O usuário ele vai abrir o notebook, ele vai obter a conexão à internet em qualquer entidade parceira do ROM mundial. Por que é possível fazer isso? Foi montada uma hierarquia de servidores de autenticação Radius. Então, em cada confederação, tem uma hierarquia similar a essa, que tem o servidor da confederação, depois tem outro nível com os servidores da federação, que é do país, e os servidores da instituição, os institucionais. Então, aqui é um exemplo, né? Na América Latina, hoje, por enquanto, só tem Brasil e Peru, e tem algumas instituições, entre elas a Unicamp. Então, quando começou a EduROM na Unicamp? Tá? A gente começou o ano passado, na verdade, a gente começou o contato em 2010, que é um projeto Brasil, junto com a RNP. E, em maio do ano passado, a gente colocou esse SSID no ar nos pontos de acesso sem fio da rede sem fio Unicamp. Em fevereiro desse ano, a gente começou a expandir esse serviço para algumas unidades. Tá? Foi um projeto piloto, a gente colocou no CCUEC, na Física, na Elétrica, na FCA, na Biologia e na Engenharia-Química. Tá? O IC entrando também, e a gente vai expandir para várias unidades, a ideia. Na unidade, é feita uma configuração da rede, tá? Da rede sem fio do ROM, divulga SSID, tem algumas políticas de firewall, e a autenticação e os logs de acesso são enviados para os servidores institucionais da Unicamp. Resumidamente, o modelo técnico é o seguinte: tem uma instalação simplificada na unidade, que tem um proxy Radius, que é um softwarezinho que chama RadSec Proxy. A autenticação vai para os servidores institucionais, que são Free Radius. Tá? A conexão é segura, tem um EPTTLS com esse protocolo. E a autenticação do usuário e senha é feita no LDAP, no serviço de LDAP corporativo. Os registros, né, de log vão para os servidores institucionais também e são armazenados em banco MySQL. Então, um exemplo para entender como é que funciona. Tá? A autenticação do usuário, quando ele está na própria instituição, então, no caso aqui na Unicamp, tem o usuário, ele vai sempre entrar com @unicamp.br, ele está numa unidade, por exemplo. Aí a requisição de acesso para a rede sem fio é passada ao servidor da unidade, o proxy, que vai repassar essa requisição para o servidor da Unicamp, que, por sua vez, vai fazer a autenticação nos servidores LDAP.
Validado o usuário e a senha, isso volta para o servidor da Unicamp, para o servidor da unidade e para o usuário, e daí libera o acesso à internet e alguns outros serviços que estão disponíveis. Isso é uma autenticação local. Agora eu vou dar um exemplo. Como que funciona isso quando o usuário está fora? Então, o mesmo usuário de uma unidade da Unicamp, ele vai abrir o notebook com a mesma configuração, ele não mexe em nada, ele vai lá entrar, por exemplo, ali na Universidade Nacional de Engenharia, no Peru. Vai mandar a requisição de acesso para o servidor institucional de onde ele está, que vai ser repassado para o da Federação Peru, que vai chegar no da Confederação, aí vai pelo Brasil, Unicamp, autentica na LDAP e retorna até o usuário. Como que funciona isso? É o Helm, tá? O usuário, o @unicamp.br, é que vai dar pelo domínio para onde vai a requisição. Então, isso funciona em qualquer confederação no mundo inteiro. Qual que foi a abrangência aqui, assim, para atender aqui na Unicamp? Tá? A gente tem, está atendendo docentes, alunos e funcionários, aproximadamente 44 mil usuários hoje que estão na base do LDAP. A gente pode atender, né, visitantes oriundos de qualquer entidade participante desses 54 países. A configuração tem suporte, tá, para Windows, para Linux, para macOS, dá para usar com celular Android, OS, etc. E, atualmente, a gente está com 186 pontos de acesso na Unicamp que estão divulgando esse serviço. Benefícios. Para o usuário, é bem claro, né, a parte de mobilidade, que ele pode acessar em qualquer lugar. Ele mantém a identidade, ou seja, o usuário e senha é sempre o mesmo. Na unidade, é interessante que diminui um pouco o trabalho do administrador e a parte de custos, porque você pode ter uma única rede sem fio para atender o usuário da unidade, o usuário da Unicamp que vai na unidade e o usuário externo. E a autenticação e os logs são repassados para os servidores, então não necessita fazer essa administração desses servidores. Alguns resultados que a gente teve. Tá? A Unicamp ficou entre as 6 primeiras instituições do Brasil a participar do EduROM. Tá? Junto ao projeto EduROM-BR, a gente está com mais 5 federais, aí, que é a Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente foi voluntário, a gente já conhecia o projeto, a rede sem fio da Unicamp já estava preparada com todos os requisitos técnicos, então foi simples de entrar. A gente fez a expansão aí, né, para algumas unidades que foram parceiras, algumas também foram voluntárias, a maioria, né, que quis participar, e foi muito interessante. A gente conseguiu maior cobertura aí sem fio, que a gente está levando isso, vai estar para Limeira também. O acesso é padrão e é seguro para o usuário. Se ele conseguiu conectar no EduROM em qualquer lugar, a autenticação valida o servidor, valida o cliente, ele é certeza que ele está numa rede válida, digamos, não tem dúvida. E é prático, porque o usuário tem uma única configuração. Essa configuração inicial não é tão simples, que ele precisa, para o Windows, baixar um softwarezinho por causa do protocolo, mas depois que ele fez isso, não precisa mexer mais. Também outros resultados. Tá? A gente fez uma documentação para a expansão do EduROM nas unidades, então, que já foi testada aí no piloto, e simplificou a implantação do acesso sem fio na unidade. Como eu falei, pode ser uma rede única, não precisa criar tutoriais de instalação passo a passo para o usuário instalar, porque já tem isso no portal do CCUEC. Então, toda a documentação para diversas plataformas está lá. O administrador pode falar para o usuário, olha, está tudo ali, acessa pelo site do CCUEC. O suporte ao usuário, o SAL já está experiente em atender, então, quando tiver alguma dúvida, se o administrador quiser conversar, ou o próprio usuário também perguntar, né, para o SAL. E não precisa também fazer a administração de servidor de autenticação e accounting, que é a gente que está tratando isso. Espera aí. Bom, alguns números, né? A gente tem esse gráfico de 2012. Janeiro e fevereiro a gente tem sempre pouco acesso mesmo, porque é férias. Em março a gente já vê que tem 4.600 acessos de alunos, tá? Daí tem docentes ali com vermelhinho e amarelo é funcionário. Em abril e maio cresceu bastante, porque a gente, fazendo as parcerias com as unidades e divulgando nos APs dentro das unidades, aumentou bastante o acesso. Tá? Então, foi para 16 mil ali só de alunos, e em maio foi para 30 mil acessos no mês. Tá? O que a gente tem hoje, usuários? Tá? A gente tem 2 mil usuários que já usaram o EduROM,
A gente tem 6.600 usuários que usam a rede sem fio Unicamp, que a gente está migrando esses usuários para o EduRoam. E a gente já atendeu, nesse período, 46 instituições diferentes de usuários que estavam aqui na Unicamp que autenticaram fora. Então, basicamente é isso. Perguntas? Pode ser para mim e para o Thiago. E aí a gente vai conseguir passar o vídeo? Então, legal. É um vídeo em inglês que a gente colocou a tradução em português para ficar a legenda, não tradução. Once upon a time, visiting another campus and getting wireless network access was Bom, eu falei rápido, dá tempo de passar o vídeo, né, Queiroz? Once upon a time, visiting another campus and getting wireless network access was a bit like trying to nail jelly to a tree. Actually, it was possibly easier to do the jelly thing. There were the usual issues: ID, configuring and reconfiguring. Totally prehistoric. So it was pretty obvious the whole wireless access thing had to change. Big time. And it did, with EduRoam. It's a secure wireless access service that's truly awesome, because wherever you roam, you remain you. Just open your laptop, and your username and password, checked at your home campus network, gets you accepted and able to use wireless access at any EduRoam participating institution with internet access available. But protected stuff requires a further sign-on process. Awesome. EduRoam just keeps getting better, and its future is all about mobility. Integrated with the latest in mobile technology, EduRoam is set to bring on a whole bunch of super new stuff, accessible from a variety of pretty cool places. You'll be able to read emails, watch videos, catch up on study, on the move, and across many locations. And you'll only need one sign-on for seamless wireless access, available from a number of participating education and research networks, as well as access to hundreds and growing wireless hotspot sites globally. EduRoam. Wireless access you should mess with. Seriously. Speak to your research or education institution today about making use of EduRoam services. Deu tudo certo, hein?